que é pior, né? Ou seja, o que é que não funciona vender, né? Se a revelação sobra-se para você a quem apontar direto ou indiretamente, que se o outro mais soubesse, ou se de fato soubesse o que é que não roubava, né? Entre o matar, o achar que não matando rouba, rouba não matando, né? E para não perder a moda, é pecado. Repetir o que a maioria faz ou singularizar o melhor fazer, né? Perguntemos, né? Entre os artistas de paradigmas paradoxos, ato-fatificação filosófica desse filosófico, aqui em economia, né? Sociologia ambiental, ser da sua profissão, não ser da sua profissão, ter o direito de não ser da sua profissão. O que é profissão, né? Revelada vocação, saturada vocação, negada vocação, negada revelação, né? Que disseram efetuar sobrar monoteísmo, aqui entre criacionismo, limiaridade laica de evolucionismo, a quem se compare, gente a bicho, né? Paradoxo do que se come, o que mal se reage, diz que é nas quatro paredes. Qual problema teria sido o macaco que virou teorema de Galho, né? Olhando de fora quem se enxerga, onde tem e não tem os bichos, né? Paredes elementares, campos gravitacionais pendurarem galhos, né? Que no chão não passam, né? Precisam de sentido impactante, né? Para tensionar e tomaria outro, eu acho. Ativização, né? Dinamizável. A quem justifique melhor volume que passa o tempo. Né? O que é o poder do pensamento? A quem de fato exerce? Justificar que sinapse é algo entre permeabilizações seletivas, a quem justifique, né? Pulsões protocolares, correntismo de fato. Multi-eucariontável, que eucariota, estereotipologizante, a quem atribuir fenotipologia, desde genótipo a progenótipo, né? Sobre questões minuciosas do que referenciamos, justificar linearidade mosaico imaginativa perante questões tais, né? Que é interprotocolaridade, né? De fato, né? Frequencialidade hipnótica, né? Frequencialidade trabalhável, né? Pensando aqui eu com meus botões freudianistas, relativistas, meso-relativistas, né? Que vira data limiaridade humanizável, literalmente inteligente a quem justifique para não enlouquecer, né? Tem-se essa teoria que entre os que com o cu não pagam, não bem responde, né? Ou não alcança quem justifique estar a um compacto, um correntismo cosmológico que a quem atribui sanidade e loucura às conveniências, né? Das irresponsabilidades porcas que aí estão. O fracasso angularizante que em recortar bipedia, quadrupedia, inverte horizontalidades, o que dataram potencialidade isotônica, né? Em treinamento de força, quem justifique paradoxo, desparadoxo, diagonista, antagonista, teoremas de Bisset, entre método e técnica, quem justifica protocolo, né? Quando entra a conjuntura biarticular ou interarticular, a quem justifica teorema de Bisset, não sei o que ela fala que é Bisset que você está dentro. Fala que é alienado. Fala que é idiosincrático, a priori, posteriori. Tem, como é que é? Qual o nome que eu vi? Hoje que eu falei essa palavra, não, parece que tá virando meio tipo que ficou ultimamente aí resiliente e negacionismo. Nossa, você fala que é negacionismo, tá bom, mas não é o preto, não é pardo. Interpretação, interdespretação. Vou anotar aqui aquele outro pedacinho que eu risquei num dado momento, né? O que foi atingir
roupagens de subliminares multicodificatórias, como que é sistemas, né, minuciosos perante ato fatificar leituras, proximais ou sideralizar a capacitância do pensamento, que é quem justifica praxeologia corrente, onisciente, onipresente, né, o que entra como oniconsciente perante as minuciosidades categóricas, a quem fazem justificar como princípios correntes, paradigmas temporais, como, né, o que vira, né, entrelaçamento, ao paradoxo do paradoxo, né? Escrever aí, fazer essa coisa. Falei que ia retomar, falar sobre praias, roças ou VaptVupt, já falei, tipo, né? Que é Linhares e Rio de Janeiro, que ficou, né, tendo falado entre Salvador, Bahia, Minas Gerais, né, Poços de Caldas, que foi, né? Ter passado em Camaçari falando na Bahia, né? Brasília, quem justifica qual tempo foi o que, em tempo histórico, teoremas tais, né? O que foi sede do que, ou qualquer coisa assim. Então, nisso daí a gente colocou em pauta 5 lugares. Bahia, Brasília, Poços de Caldas, Linhares, Rio de Janeiro, roças e praias, né? O que virou entre Alegre, ou datada cidade natal, Vitória e Aracruz, um campo maior, é quem justifica isso aqui, ser olhado como, né? Que a estupidez da roça, a roça era tão estúpida assim, é quem justifica correntismo assimétrico de espaço litorâneo, modernizado, não potencializado, potencializado é quem justifique, pejorativizado e não pejorativizado de potência, né? Pela lógica, o que é você compactuar a potência com uma unidade ato-fatificatória, é quem justificar, né? Percepção materializada e não materializada sobre variantes que atribuem, o que é quem atribui velocidade, né? Frequência, aceleração, dilatação temporal, presentismo, né? Quem justifica verbo juridicizar, né? A estupidez é quando isso vira, né? Entre tantos dizer que fizeram isso, aquilo, e de repente falam aquilo com... Fala, vocês não estão avançados falando que tem isso, ouviu aquilo, quando a questão entre teletransporte e justificar passado e futuro com o chip corporal perante a autofatificação diária do ir e vir, que já seria perceber, né, conjugação limiarizante perante esses fatores, né? Que é aqui em justificar teletransporte corporal, em que momento a instrumentalidade, ato desautotrofível, né? Quem vira justificar esse teorema de nascido baseado herançado, né? Que momento a truncagem, né? O atrito aqui, a indução, o contato perante condições clímax instintivos, justificar que estamos golpistas ou que sobre um espectro revelatório multiperceptivo perante capacidades convidativas permeáveis, osmóticas, homeostase, se é quem coloca, justificar em que momento pulsões, né, somos do corpo, não somos do corpo, percebemos o corpo, né? Estamos entre maior ou menor, entre esse joguete de onde viemos para onde vamos, quando isso implica em você justificar, né? Entre mortos-vivos, o direito de ir e vir, o que vira, fecundar e ser fecundado, né? Tá na barriga do espaço achando que é vazio, ou entra na sua barriga achando que é na barriga do outro achando que é preenchido, né? Como o menor vai ao maior sobre um momento de latência ou de essência temporal, meso-passiva, meso-inconsciente, a quem justifique parasitamento não percebido, precisa trabalhar dobrado, sugado naquele, alimentado por esse, todo esse câmbio tal, que num dado momento o que vira perceber incongruências ao longo do tempo, entre sustentabilidade, que vira aquele joguete na cara, na rua seria melhor, a rua se torna mais leve, mais estranho, mais espaciada, ao trabalho, mesmo o trabalho de quem que tinha, não tinha, o quintal se perdeu, se fez, nunca se fez,
E quando isso vira, né, frente e atrás de corpo, buracos, não necessariamente, a quem atribuir, dizer que, né, foi usado e entendeu prazer. A quem apontar outro, né, naturalizado menos pecadado, como, né, atribuir exploração do prazer. A quem é o mau prazer de ver, interpretar a imagem em movimento ou não, entre o buraco ou não, que vira a parte principal, o que vira o direito, o inventar roupas e camuflagens entre o que aqui interpretar o nu mal vestido, perante tegumentos e condições quando apontar e desapontar elementares, entre relações coloidais e intersticiais, coisificações heterotrofíveis e um colóide a quem se enxerga uniformidade e dizer que num dado momento estamos entre desuniformidades e aconteceu-se um corpo, né? Um corpo que se torna simbiótico a quem parasitar, justificar corpo, mente e alma e teorias de aparentemente padronizados, em que momento vira segredo, camuflagem leve, você olhar o inimigo, ele estuprou o outro, não estuprou você. Esse momento é camuflado de sorriso, todos teriam direito, ou usariam seus direitos, ou não são totalmente maus, né? Então o que vira devolver e reversar, né? Direito de reversar e invadir não necessariamente. Dizer que em alguma forma é alguma pulsão de trabalho entre achados, perdidos, deixados, o que sobra justificar potencialidade de reversar, né? Como hipertrofiar ou deixa inchar, ou um padrão de inchar, melhor percebeu como isso multiesforsoriza câmbio de resistências volumétricas a quem? Desvolumétricas a quem? Entender forte ser mais aparentemente mais forte com menos peso, né? Variáveis de força com o mesmo peso e num dado momento com a mesma aparência, né? O que é mudar a composição corporal a quem se perceba o tegumento, a proporcionalidade entre o osso, músculo tão visível, todas as questões, né, que vem desbravar o que é o limite da miséria, da deficiência, do padrão e a variabilidade do padrão de subir e descer de peso, e o que é uniformizar e desuniformizar proporcionalidades sobre a autoprotocolagem que o corpo apresenta, coloquemos como né, constante vitruviano, correntismo vitruvianista, o que são, né, as torções, as conjunturas alavancares, né, que é quem justifica entre vértigo horizontalizar, potencialidades alongadas, desalongadas, né, que, né, resistencializam correntismo esforsórico, eu coloco, né, ou, né, o que são potencialidades perante a quem atribui força máxima, carga máxima, questões tais perante, né, em que momento vira pró-pensamento, pré-despensamento, quando prático ou dinamizado, ou entre repetições, a quem justifique lutar com um platô de queda, né, de morrer vivendo em outros, né, de desmorrer, a quem justifique vai ficando mais velho, vai ficando mais novo, vai ficando mais leve, vai ficando mais veloz, mais sapiental não necessariamente. Dizer que a imagem camufla ou traz, né, num dado momento, se sente velho aparentando novo, né? Até que ponto a imagem da leveza dentro de uma amostra compensatória, né? Se faça compensatório para ganhar menos olho gordo, ou até que ponto isso induzido, não induzido, ou que virou capacidade de trabalho cênico, trágico, é a que justifique, né, catabolismos e anticatabolismos literalmente reparativos como uma luta pela vida a qualquer modo e não necessariamente, né? Dizer até que ponto isso vira segredo ou mistério revelado a quem, né?